Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal O Casal Forte. Eu sou o Milton Forte e hoje vamos dar continuidade ao assunto de análise técnica e iniciando uma série de vídeos sobre figuras gráficas. Vem comigo! E a primeira figura gráfica que vamos estar apresentando para vocês é o alargamento, também conhecido como megafone ou triângulo invertido. Essa é uma figura gráfica que aparece quando existe uma volatilidade grande no mercado e é o cenário que nós estamos vivendo atualmente por conta da pandemia. A maioria dos ativos estão apresentando uma alta volatilidade, então você vai poder visualizar essa figura em criptoativos, vai ver no mini índice, em ações, raramente você vai estar vendo isso em fundos imobiliários, que normalmente não tem muita volatilidade, mas eu utilizo muito no mini índice. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E eu fiz aqui um rascunho aqui no Paint, mesmo aqui só para mostrar para vocês a visualização da figura teórica aqui, para vocês terem uma ideia na hora de você poder identificar no gráfico depois nos ativos que você trabalha aí. Então, normalmente ela vai estar aparecendo após o final de uma tendência. Então, imagine que esse ativo aqui vinha numa tendência de alta, aí ele faz um pivô aqui, e aí ele dá a impressão de ter uma continuidade do movimento de alta, só que aí ele interrompe esse movimento e faz uma correção bem expressiva. Então, quando ele faz esse pivô aqui, eu faço uma projeção de onde ele tende a estar finalizando esse movimento e eu podendo estar fazendo uma operação contra essa tendência, no caso entrando vendido aqui, tá? Então vou pontuar aqui para ver onde nós vamos estar podendo estar atuando no caso de uma figura como essa. Então deixa eu só fazer as marcações aqui. Onde ele inicia o movimento seria o ponto 1, aqui onde ele faz um pivôzinho seria o ponto 2 e aqui seria o ponto 3 e depois aqui o ponto 4, ponto 5 e assim por diante. Normalmente eu atuo no ponto 3 e no ponto 4. Então a partir do momento que ele vem, ele entra, faz esse pivôzinho aqui, eu faço uma projeção de Fibo e busco um alvo para mim entrar vendido no ponto 3 aqui. Então essa seria uma operação contra a tendência, Então ele, a partir do momento que ele respeita, e ele entra dentro dessa figura gráfica, eu consigo estar atuando aqui vendido. E aí ele segue esse movimento a partir do momento que é confirmada a figura, e aí eu posso inverter a minha operação e entrar comprado na região aqui onde será o ponto 4. Então eu vou estar mostrando para vocês como eu configuro o meu Fibo para poder buscar a extremidade da resistência e depois onde vai ser o meu suporte também, tá bom? Aqui foi só para vocês terem uma ideia de como é a figura teórica. Claro que na hora que você vai ver no gráfico não vai estar assim tão bonitinho aqui a formação do cone aqui, vai estar às vezes um pouquinho mais distorcido, alguma coisa assim. Mais importante é vocês compreenderem a parte teórica, tá bom? Quando ele vem no movimento contrário, então ele vem numa tendência de baixa, então é simplesmente inverter espelhar esse movimento aqui. Então ele vem numa tendência de baixa, aí ele faz um pivôzinho, imaginando que ele vai dar sequência no movimento de baixa, mas aí ele entra dentro dessa figura. E aí seria a mesma coisa, então só que aí seria aqui ponto 1, ponto 2, aí o ponto 3 aqui, eu entraria comprado no ponto 3 e esperaria para vender depois no ponto 4 lá em cima. Seria isso, só inverter então essa figura aqui. Então vamos lá para um ativo real lá, só para mostrar para vocês como que funciona lá na prática, tá bom? Então eu vou mostrar aqui através do mini índice mesmo. E eu vou depois até mostrar também numa ação para vocês verem que também aparece também. É claro que não vai ser recomendação de compra, muito menos de venda, é só para ilustrar mesmo aqui para vocês, tá bom?
Então beleza, pessoal, estou aqui agora no índice futuro, no mini índice no caso, e eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, a figura aqui, para vocês tentarem identificar aí nos ativos também. Certo, pessoal, vim aqui no mini índice, no caso aqui eu estou no WinFoot para mostrar para vocês, porque eu faço as minhas análises, né, pelo WinFoot, e lógico aqui não tem como executar a operação, aí depois eu entro na letra aqui que está do ativo corrente e faço as minhas operações ali. E isso também depois, quando você for fazer as suas análises, seja para qual ativo você for, até mesmo, né, se for em commodity ou até mesmo em criptomoeda, que às vezes pode acontecer também, não tem problema, é só um exemplo aqui. Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Sempre o alargamento vai se iniciar após uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Então, né, aqui estamos vendo aqui uma tendência de alta, aí ele fez, né, um pivô, dando a impressão de continuidade do movimento e já sentiu uma resistência aqui. E eu fiz, né, essa projeção aqui de Fibo, né, já a partir desse momento aqui, desse pivôzinho aqui, projetando, né, o ponto 3 do alargamento. E falando em projeção de Fibonacci, nós gravamos um vídeo sobre projeção de Fibonacci e médias móveis. Nós vamos deixar em algum lugar aqui da telinha aqui, vocês podem também assistir, e é um assunto bastante importante. Então, lembrando, o alargamento ele vem, a partir do momento que ele vem nessa tendência aqui, no caso dessa aqui de alta, fez o pivô, então aqui seria o meu ponto 1, aqui nesse ponto aqui seria o ponto 2, e onde nós vamos estar atuando? Nós podemos estar atuando no ponto 3, que é agressivo, e no ponto 4. E por que o 3 é agressivo? Porque se o movimento de alta se confirmar, aí você vai acabar sendo estopado. Então, agora se a figura se confirmar, aí você tem a possibilidade de estar buscando bastante pontos aqui, porque ele tende a estar buscando as regiões inferiores, né? E muitas vezes ele vai buscar até o ponto 4. Então imagine nesse caso aqui, no caso, no 1 minuto aqui é bastante amplo, então ele está dando aqui quase 10 mil pontos. Então isso aqui, para quem é player do mercado, eles atuam nesse tipo de regiões. Para nós meros mortais, nós temos que trabalhar no 30 segundos e buscar alargamentos mais curtos aqui. Eu estou mostrando isso aqui porque fica bem claro para vocês entenderem a figura. Então, ó, nós podemos ver aqui, né, que ele já iniciou, né, esse movimento aqui de alargamento. Então ele já sentiu a resistência, que inclusive hoje eu estava esperando ele no 980, aqui 124,980. Infelizmente ele não foi, ficou a 20 pontos da minha ordem de venda, mas eu estou agora esperando ele nas regiões inferiores aqui como suporte. E para todos que nos acompanham aqui no canal, sabem que nós, né, somos investidores de longo prazo, né, para ações, fundos imobiliários, até em criptomoedas também, que nós temos uma pequena parcela né, do nosso capital, nós focamos no longo prazo. E por que nós operamos no índice, no caso eu opero no índice e no dólar, e no mini dólar? É para o que nós ganhamos com isso, nós aplicamos em ações focando no longo prazo. Então é para isso que nós fazemos essa operação. E o mini índice e o mini dólar está nos ajudando a estar aumentando nossos aportes em ações. É por isso que nós fazemos. E dentro das atuações aqui, dentro do alargamento, nós podemos destacar, né, o ponto 2 aqui, com uma região forte de suporte, e logicamente o ponto 4. Normalmente eu atuo no ponto 4 e no ponto 3, né? E no caso de ações, nós ficamos de olho nas regiões de suporte, porque, né, a nossa intenção é fazer compras com valores interessantes, e quando aparece essa figura em ações, nós ficamos de olho nas regiões de suporte. Vou dar até um exemplo aqui de um ativo que fez uma formação de um alargamento recentemente. E para deixar bem claro, né, isso não é uma recomendação de compra, é só para mostrar aqui que a figura ela também existe a possibilidade de estar
acontecendo também em ativos também como ações. Então, né, nesse caso aqui nós temos uma tendência de alta, um pivôzinho aqui dando a impressão de continuidade do movimento, e o ativo acabou sentindo, né, a resistência até um pouquinho antes da projeção, já foi pressionado, né? E no caso daqui desse ativo aqui, ele já podemos ser considerado aqui como ponto 4, então ele veio, ó, ponto 1, ponto 2, o ponto 3 aqui, ele não chegou a tocar exatamente aqui na projeção, mas já a partir do momento que ele violou aqui o ponto 1, ele já é considerado, né, aqui como atingido o ponto 3. E o ativo está trabalhando no ponto 4 do alargamento, ou seja, ele está trabalhando numa faixa de suporte. Então, se você conhece a empresa, acredita nela por longo prazo, é uma ótima região para fazer compras, porque ele tende agora a iniciar um movimento de retomada de alta. E lembrando sempre que isso aqui é só um estudo de alargamento e você tem que tomar as suas decisões, você tem que fazer os seus estudos, né, baseado naquilo que você acredita e não em indicação de terceiros. Então, nós estamos demonstrando aqui um estudo para você fazer as suas próprias análises, tá bom? E para vocês que não têm a plataforma Profit Chart Pro ou a Profit Chart, enfim, nós podemos estar fazendo também essas análises no TradingView, que é gratuito. Antes de tudo, faça um cadastro ali no TradingView gratuito para você, né, toda vez que tiver que utilizar ele, não ter que ficar configurando novamente, porque você pode salvar algumas configurações nele, tá bom? Então aqui dentro do TradingView você tem a possibilidade de fazer análise em ações, em índices futuros, Forex, criptomoedas, enfim, tem várias opções aí. Então se você deixar aqui habilitado em todos, a partir do momento que você descreve aqui o ativo, ele já vai localizar para vocês. E aqui eu estou abrindo o mesmo ativo lá só para mostrar para vocês. Vou colocar no mesmo tempo gráfico. E aqui nós podemos observar também, né, a configuração da figura da mesma maneira, ó. Então, quando você tiver a possibilidade de entrar aqui no TradingView, você vai ver que, né, você pode fazer as suas análises aí tranquilamente. Primeira coisa, aqui aqui nessa barra de ferramentas aqui lateral aqui, você vai ter uma série de ferramentas que você vai podendo estar utilizando. E eu normalmente utilizo a retração de Fibonacci e a extensão de Fibonacci, que seria a projeção de Fibonacci lá que nós mostramos no vídeo, né, que nós gravamos recentemente lá, que tem lá no Profit Chart. Então vou usar aqui a retração de Fibonacci. Aqui vai ser da mesma forma, eu venho no pivô e projeto aqui no ponto 1. E qual que vai ser a diferença aqui? Eu vou configurar aqui, ó, entra aqui em configurações, e aí eu vou estar adicionando duas faixas para mim fazer conforme eu tenho lá no Profit Chart Pro lá também. Então eu vou colocar aqui menos 0,55 e 1,55, porque aqui ele faz a configuração em decimal e não em porcentagem. Então, ó, da mesma forma que temos lá no Profit Chart Pro, nós temos aqui também no TradingView. Então você tem aqui a região de resistência, que seria para esse caso aqui que vem numa tendência de alta aqui. O ponto 3 seria a resistência. E depois eu tenho o ponto 4 aqui como suporte, né? No caso desse ativo, ele já está trabalhando numa região de suporte, né? Para quem tem um pouco mais de paciência e está querendo esperar ali na região dos R$29. Então aqui você vai ver aqui no Trade Map também algumas outras ferramentas, como, né, o magnético, para você posicionar com precisão aqui os pontos do Fibo também, do Fibonacci. Você pode fazer medições aqui, né, de percentual que você pode estar tendo para você estabelecer como um alvo. Tem várias ferramentas aí que você pode estar utilizando aí.
Então é isso, pessoal, falamos hoje sobre alargamento, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, compartilha com quem você acredita que tem interesse sobre esse assunto, deixe seu like aí, e em breve estaremos falando novamente sobre novas figuras gráficas, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.